Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de física. Hoje trataremos de um assunto bem interessante, que compõe a eletrostática ainda, mas fala sobre forças entre duas cargas. É a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, então, trata da força elétrica entre duas cargas. Essas cargas elétricas, elas podem se atrair ou se repelir. Ou seja, se eu tiver cargas de mesmo sinal, elas sofrem uma repulsão. Se eu tiver cargas de sinais contrários, elas sofrem atração. Essas forças podem ser calculadas com a lei de Coulomb. E essas forças são obtidas, né, com uma expressão matemática, onde nessa expressão a força é diretamente proporcional ao módulo das cargas elétricas. Então, entre duas cargas, cada uma vai ter uma carga, né? Então, o produto do módulo dela, sem o sinal, tá? Então, se tiver uma carga negativa, tu vai considerar sem o sinal, para colocar no cálculo. E essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam as cargas. Então, vocês sempre terão essa força determinada dessa forma, tá? Essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas cargas. Então aqui vocês têm uma figura que mostra a atração entre uma carga positiva e uma carga negativa. Nós estamos interessados em determinar o módulo da força atrativa, neste caso. Se forem duas cargas de mesmo sinal, nós vamos calcular a força de repulsão. Então, vejam que aqui, ó, essa força F representada, ela tem o mesmo módulo, né, nas duas cargas, mesma direção, porém sentidos contrários. Tá? Lembram da terceira lei de Newton, ação e reação? Pois bem, se aqui nós tivermos uma força de 10 newtons apontando para a direita, na outra carga nós teremos uma força de 10 newtons apontando para a esquerda. Notem que as cargas, o cálculo, nós vamos levar em conta sempre as cargas em Coulomb, né? É muito comum aparecer microcoulomb. Lembrem que o micro, tá, simbolizado por uma letra grega chamada mi, vale 10 na menos 6. E a distância no cálculo é sempre em metros. Então está aqui a expressão da lei de Coulomb. O módulo da força é igual a uma constante dielétrica do meio, que é chamada de K, que vai depender do meio em que as cargas estão inseridas. Geralmente se faz o cálculo com o K do vácuo, tá? Que eu já vou dar o valor para vocês, mas cada meio tem um valor de K diferente, tá? Então, o produto do módulo das cargas, vejam que aqui, ó, essa barrinha significa o sinal, né? Você vai botar só sinal positivo aqui, mesmo que a carga seja negativa, tá? Então, vai multiplicar em Coulomb essas cargas e vai dividir pela distância ao quadrado, sendo essa distância sempre tomada em metros. Tá? É muito comum o aluno errar aqui e botar centímetro. Calma, tem que transformar para metros, tá, pessoal? E esse K aqui é chamado de K0 quando a gente tem o vácuo, né? O meio entre as cargas é o vácuo. E esse valor é de 9
vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Esse é o valor do K para o caso do vácuo, então ele é chamado de K0. Tá? Então aqui esse K não está K0, mas pode ser qualquer K aqui, né? Por exemplo, um meio água ou um outro meio qualquer, né? O ar, enfim. Tá? Bem, vamos ver dicas para resoluções dos problemas. Tá? Basicamente, vocês vão usar aquela fórmula, né, da lei de Coulomb. Tá? Mas é importante a gente ver alguns aspectos que vocês vão precisar na hora de resolver problemas. Então, vamos a eles. Primeiro ponto. Veja aonde você deve calcular a força. Em que ponto você tem que calcular a força. Tá? Veja que a força sempre é calculada sobre uma carga. Tá? Então, veja sempre qual é o ponto e fixe esse ponto. Tá? Coloque o sinal das cargas para definir se você tem uma força de repulsão ou de atração. Isso é muito importante para definir qual é o sentido da seta que vai indicar a força entre as cargas. Desenhe uma seta indicando a força devido à ação de uma carga sobre a outra, naquele ponto escolhido. Tá? Se tiver mais cargas agindo no mesmo ponto, faça a soma vetorial para obter a força resultante. Então, você vai pegar e vai aplicar de uma carga sempre aplicada num ponto, tá? Ou na outra carga. E aí você vai fazendo os desenhos das setas e depois vai fazer a soma vetorial dessas setas. Lembre das formas de somar vetores. Muito importante aqui a questão dos vetores, tá, pessoal? Então, quando eu tenho dois vetores de mesmo sentido e direção, tá? Como é que eu somo eles, né? Eu coloco um atrás do outro, né? E o vetor resultante fica do tamanho dos dois juntos. Tá? Então, eu faço uma soma de módulos aqui. Tá? Então, se eu tenho um vetor 10 newtons e outro 5, o resultante é 15. Outro exemplo, se eu tenho dois vetores de mesma direção, mas sentidos contrários, como é que eu opero isso daqui? Então, eu faço a subtração desses valores, tá, pessoal? Então, eu faço pela diferença dos dois e eu tomo o sentido com a diferença do maior vetor. Então, veja que o maior vetor é esse de cima, né? Esse é o menor. Então, o resultante vai apontar no sentido do maior vetor. Tá? Então, aqui eu faço uma subtração dos módulos. Por exemplo, o vetor de cima é 10, o de baixo é 2, então 10 menos 2, o resultante é 8. E aponta no sentido do maior vetor, ou seja, no mesmo sentido do vetor de módulo 10. E, finalmente, se eu tenho vetores perpendiculares, aqui, pessoal, eu tenho que fazer aquela regra da soma, né? Tá? Que envolve um teorema de Pitágoras. Então, lembrando aqui o teorema de Pitágoras, né? O quadrado desse resultante aqui é igual à soma dos quadrados dos catetos aqui. Tá? Então, tem que fazer um Pitágoras. Nós já vamos ver em exemplos. Ok? Vamos ver algumas simulações envolvendo casos de forças. Então, aqui eu tenho uma simulação. Essa simulação é no PET Simulations, tá? Em que eu tenho cargas e eu posso colocar aqui os valores de cargas, né? Positivo ou negativo. Então, vejam, como aqui elas duas estão zeradas, as cargas, não existe força entre elas, né?
Se eu botar, por exemplo, uma carga negativa numa, ainda não tenho força agindo, porque eu não tenho carga na outra, né? Se eu colocar agora uma carga, veja, na outra eu tenho então uma força agindo ali. Vocês observem pelos vetores, ó, tá? Então, na carga esquerda eu coloquei menos 2 microcoulombs. Lembrem que o micro é 10 na menos 6, tá? Então, menos 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. E na carga da direita, representada em vermelho, eu coloquei uma carga positiva de 5 microcoulombs, tá? Então, vocês observem o seguinte, que a força que uma carga exerce noutra, tá? Então, por exemplo, a força que a carga azul exerce na carga vermelha é uma atração que está apontada no sentido da azul. Tá aqui, ó. E o módulo é 2,25 vezes 10 na 2 newtons. E a vermelha opera na azul também uma força de atração com o mesmo módulo, 2,25 vezes 10 na 2 newtons. Veja que sempre a força, né, ou de atração ou de repulsão, ela tem o mesmo valor em módulo, só muda o sentido entre as cargas. Tá? Vamos colocar agora uma carga positiva aqui para vocês verem o que vai acontecer. Agora eu tenho uma repulsão, ó, são duas cargas de mesmo sinal. Então observem que o módulo da carga da esquerda é exatamente igual ao módulo da carga da direita. Tá? Então vejam que se eu aumentar a carga, uma das cargas, ó, aumenta a força. Ó, tá? Se eu aumentar a carga, aumenta a força. Tá? E se eu agora aumentar a distância, o que acontece com a força? A força diminui. A força diminui, ó. Mas sempre observem que, né, o módulo das duas forças é o mesmo. Então, se eu calcular uma, eu não preciso calcular a outra. O valor é o mesmo, só o sentido da força é contrário, sempre. Tá? Aqui, então, vocês têm a distância em centímetros, né? Então, eu posso regular aqui os centímetros. Se eu diminuir a distância, aumenta a força. E aumenta bastante, né? Porque depende do quadrado da distância. Ok, pessoal? Vamos aos exercícios, então. Bom, então eu vou resolver exercícios agora com vocês, tá? Com a aplicação da lei de Coulomb. Vamos aos exercícios. Exercício número 1. As cargas da figura estão localizadas no vácuo. Então vale o K0 aquele, né? 9 vezes 10 a 9, né? Ache x para que a carga Q2 fique em equilíbrio sob a ação exclusiva das forças eletrostáticas. As cargas Q1 e Q3 são fixas. Então vejam que essa carga Q1 é fixa, essa carga Q3 também é fixa, não se mexe, e essa carga Q2 ela é móvel. Eu quero saber qual é a distância, tá? X, que essa carga tem que ficar aqui da carga Q1 para que ela fique em equilíbrio somente pelas forças eletrostáticas presentes aqui. Observem que eu tenho uma carga positiva aqui, carga negativa, então entre essas duas eu tenho uma atração, né? E aqui eu tenho outra carga positiva no extremo, então aqui eu também tenho uma atração. Beleza? Então vamos ver como é que se faz isso. Então eu quero calcular em cima do Q2, né? Então primeiro aqui eu vejo que eu tenho uma atração entre essas duas, né? A força de atração que a carga 1 exerce na carga 2 aponta no sentido da carga 1, tá? Porque é uma atração.
Já entre a carga 2 e a carga 3 também eu tenho uma atração. E eu vou desenhar então a seta então, que representa essa força. Então essa força de atração eu batizei que em F32, porque é a força que a carga 3 exerce na carga 2. Então observem, para que essa carga fique em equilíbrio, é necessário, né, que essas duas forças tenham o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor em newtons, né, de um lado para o outro. Assim, eu posso fazer o cálculo, então, né, da força F12 aqui, ó, tá? Que é a força que a carga 1 exerce na 2. Vejam, eu tenho a constante do vácuo, vezes o produto das cargas sem sinal, dividido pela distância que separa as duas cargas. Como é a carga 1 e 2, ó, eu estou aqui e aqui. A distância é x, eu não sei a distância. Então, as cargas são 8 vezes 10 na menos 6, observem aqui, ó, 8 microcoulomb. Então, tu sempre que tiver o micro aqui, tu vai trocar por 10 na menos 6. Porque o cálculo tem que ser em coulomb lá, tá? Isso aqui é um submúltiplo do sistema internacional chamado micro. Então, tem que trocar por 10 na menos 6. É o que eu fiz ali, ó. Tá? E a outra carga é menos 4 microcoulomb. Vejam que eu troquei também, né? O micro por 10 na menos 6. E o sinal da carga não vai na conta. Lá, ó. Só o sinal positivo, é um módulo, né? Certo? Então, essa é a expressão que dá essa força aqui, F12. Vamos ver a expressão que dá a F32. A F32 é a constante K, vezes o produto das cargas. Observe que aqui, ó, menos 4 vezes 10 na menos 6 coulomb, ou seja, eu botei ali 4 vezes 10 na menos 6. E a outra é 2 microcoulomb, 2 vezes 10 na menos 6. A distância que separa as duas cargas que eu estou calculando é meio metro, então 0,5 ao quadrado. Lembrem que aqui embaixo é sempre ao quadrado, né? Observem que essas duas forças têm que ser iguais, então eu vou igualar essas forças, né? Aí eu posso igualar esses dois termos aqui. E vejam que eu posso, igualando esses termos, eu posso cortar as constantes e cortar tudo que é igual de um lado ou de outro. Ó. Tá? 4 vezes 10 a menos 6 corta com 4 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 corta com esse 10 a menos 6. Então, aqui eu tenho somente 8 sobre x2. E aqui eu tenho 2 sobre 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, está aqui, gente. Ó, 8 sobre x2, 2 sobre 25 vezes 10 a menos 2, que é o quadrado desse 5 vezes 10 a menos 1. Tá? Fazendo a continha aqui agora, né? Tá? Vejam que eu passo esse 2 dividindo, né? E esse 25 vezes 10 a menos 2 multiplicando. Então, eu tenho 8 vezes 0,25, que é esse 25 vezes 10 a menos 2, dividido por 2. Tá? É igual a x2. Isso aqui, gente, dá 1. Tá? 8 vezes 0,25, tá? É 2. Por 2 dá 1. Então, x ao quadrado é 1, ou seja, o valor do x ali é 1 metro. Então, eu preciso manter essa distância em 1 metro para que essas cargas fiquem em equilíbrio. Questão número 2. As cargas Q1 de 2 microcoulomb, Q2 4 microcoulomb e Q3 5 microcoulomb estão situadas no vácuo. Determine a intensidade da força resultante que age sobre as cargas. Então, aqui eu quero calcular a resultante sobre Q2 e a resultante sobre Q3. Então, eu quero calcular primeiro aqui, nesse ponto, e depois nesse ponto aqui. Então, vejam que todas as cargas são positivas, então eu tenho uma repulsão entre Q1 e Q2. Se eu tenho uma repulsão, né, a força entre 1 e 2 aponta para fora aqui. Ó.
para a direita. Eu também tenho uma repulsão entre Q2 e Q3, né? E vejam que, como as cargas todas são positivas, né, eu vou ter uma força apontando para a esquerda. O que ele quer calcular? Ele quer calcular a força resultante sobre Q2 aqui, né? Então é aqui que eu estou, né, focando. Então vamos lá. A F12, eu faço esse cálculo aqui desse módulo, ó, tá? K0, 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, que são os valores da carga 1 e 2. Dividido pela distância entre as duas cargas. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Fazendo a continha aqui, nós temos, né? Isso aqui vai dar 2 ao quadrado é 4, corta, né? Esse 4 com esse aqui corta, né? Tá? 10 a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2, sobe, fica 10 na 2. Tá? 9 vezes 2, 18, está aqui. E 10 na 9 com 10 a menos 6, com 10 na menos 6, com 10 na 2, que subiu aqui, ó, fica 10 na menos 1. E isso representa 1,8 newtons. Então, essa força que aponta para a direita aqui, ó, em Q2. A força que 1 exerce em Q2. Agora vamos fazer o cálculo da força que a 3 exerce na 2. Da mesma forma, temos K0, temos a carga, né, a carga 3, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Temos a carga Q2, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela distância entre as cargas em metro. Então, aqui eu tenho 0,3 metros, é 3 vezes 10 a menos 1 metro ao quadrado. Fazendo a continha, veja que 3 ao quadrado corta com 9, né? Então, eu tenho 5 vezes 4, 20. Aqui, 10 na menos 1 ao quadrado é 10 na menos 2, sobe 10 na 2. Então, eu vou ter 10 na 2 com 10 na 9, 10 na 11 com 10 na menos 12, 10 na menos 1. Então, isso aqui dá 20 vezes 10 na menos 1, que é 2 newtons. Ora, gente, eu tenho uma força apontando de 2 newtons para a esquerda e uma força apontando para a direita de 1,8 newtons. Então, eu sei que a força, essa força laranja, como é maior que essa força aqui avermelhada, então, vai ter uma força resultante de 2 menos 1,8, 0,2 newtons, apontando para a esquerda. Então, essa carga Q2 ela vai se movimentar até para a esquerda até que entre em equilíbrio, né? Num ponto de equilíbrio, tá? Porque aqui também tem repulsão, certo? Então, calculamos a força resultante na carga Q2. Agora, vamos fazer o mesmo para a carga Q3. Então, na carga Q3, eu tenho uma repulsão, ainda continuo com a repulsão entre 3 e 2, né, que é a mesma força, e tenho uma repulsão também entre a 1 e a 3, todas são positivas. Então, eu vou ter essa força aqui, né, e essa força aqui. Vejam que o somatório dessas forças aqui vai apontar para fora também, né? Então, eu tenho uma repulsão, então essa carga Q3 deve andar para a direita. Vamos calcular, então, as forças. Então, a força que a 1 exerce na 3 é o K0, vezes a carga Q1, 2 microcoulomb, vezes 5 microcoulomb, que é a carga Q3, dividido pela distância entre as duas cargas. Veja, entre a carga 1 e a carga 3, 0,2 mais 0,3, 0,5. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 1 metros. Elevado ao quadrado, né? Fazendo a continha aqui, nós temos 3,6 vezes 10 a menos 1 newtons, ou seja, 0,36 newtons. E agora, calculando essa força aqui, ó, a força que a 2 exerce na 3, que na realidade eu não preciso calcular, porque eu já calculei antes aqui, ó, tá? É a mesma força, só que aplicada na outra carga, né? Nós já calculamos. Então, nós temos 2 newtons. Ora, então a força resultante vai ser, então, os 2 newtons, né? Mais os 0,36 newtons. Isso resulta em 2,36 newtons
apontando para a direita. Então, a força resultante na carga Q3. Questão 3. Na figura, as cargas Q1, Q2 e Q3 são iguais. Q2 exerce sobre Q3 uma força de intensidade 4 vezes 10 a menos 5 newtons. Determine a intensidade da força que 3 exerce em 2 e a intensidade da força que 1 exerce em 3. Então, vamos ver. Observem que aqui eu tenho uma repulsão, né? Todas as cargas são iguais. Tá? Isso resulta uma força para fora. Tá? E eu tenho também, tá, entre 1 e 3, uma repulsão, porque, tá, essa carga tem o mesmo sinal que essa. As duas cargas têm o mesmo sinal. Então, nos interessa aqui fazer o cálculo de F23. Mas veja, mas F23 é o mesmo que F32, que já foi dado pelo problema, então eu não preciso calcular. Né? Então, a letra A resposta é 4 vezes 10 a menos 5 newtons. Já foi calculado, já foi dado. Tá? A força que a 2 exerce na 3 é a mesma força que a 3 exerce na 2, em módulo. Né? Tá aqui. Então, só nos falta calcular F13. Então, vamos lá. Para isso, eu preciso calcular o valor das cargas, né, com o valor da força que foi dada. Então, veja que a força F23 é calculada como? Né? O valor da constante do vácuo, vezes as cargas que são iguais, Q vezes Q quadrado. Né? As cargas são iguais, foi dito no problema. Então, Q vezes Q quadrado. Sobre a distância entre as duas cargas 2 e 3, essas duas distâncias aqui é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Observem que aqui, ó, centímetro. Tá? O C do centímetro trocas por 10 na menos 2. Tá? Então, aqui elevado ao quadrado, fazendo, igualando isso ao valor da força fornecida pelo problema, lá, né? 4 vezes 10 a menos 5, eu consigo tirar o valor das cargas. Então, isolando essa carga aqui, né? Passa esse 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado multiplicando e esse 9 vezes 10 a 9 dividindo. Então, e depois tira a raiz porque nós temos o quadrado aqui. Então, a carga é 4 vezes 10 a menos 5, que é esse valor aqui, vezes 9 vezes 10 a menos 4, que é esse valor aqui ao quadrado, que vai passar multiplicando esse valor, dividido pela constante K0, 9 vezes 10 a 9. Né? Então, vejam que 9 corta aqui, ó, com 9. 10 na 9 sobe, fica menos 9. 10 na menos 9 com 10 na menos 4 menos 5 dá 10 na menos 18. Então, isso fica 4 vezes 10 a menos 18. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 na menos 18 é 10 na menos 9. Portanto, as cargas são 2 vezes 10 na menos 9 coulomb, cada carga. Tendo o valor da carga, agora eu consigo sim calcular a força que 1 exerce na carga 3, como pedido. Então, agora vamos calcular essa força. Usando de novo a lei de Coulomb, né, substituindo os valores do K0. Os valores das cargas obtidas anteriormente, né, Q1 e Q3, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Observe que agora eu tenho 1 centímetro mais 3, ou seja, eu tenho 4 centímetros. Então, é 4 vezes 10 na menos 2 metros ao quadrado. Beleza? Fazendo essa continha aqui, nós temos 2,25 vezes 10 na menos 5 newtons de força. Então, questão 3 resolvida. Questão 4. Determine a intensidade da resultante das forças produzidas pelas cargas Q1, Q2 sobre a carga Q3, quando colocadas no vácuo, conforme indica a figura. Dados Q1 vale 2 microcoulomb, Q2 vale menos 2 microcoulomb e Q3 vale 8 microcoulomb. Observem onde que eu tenho que calcular a força. É sobre a carga Q3, né? Então, eu tenho que calcular neste ponto aqui.
Então agora vamos ver o que a carga Q1 executa em Q3. Vejam que Q1 é uma carga positiva, né? Então Q2, aliás, Q3 é uma carga positiva também, e nós temos uma repulsão elétrica, tá? Então, vou batizar essa força como um F13, a força que a 1 exerce na carga 3. Da mesma forma, eu vou fazer o mesmo com a carga Q2 na 3. Então, vamos lá. Vejam que aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho uma carga positiva. Então, nós temos uma atração elétrica, tá? Então, essa carga Q2 sobre Q3 tem uma atração. Eu vou chamar essa força de F23. Observem que as duas forças são perpendiculares. E para fazer a soma dessas forças, eu preciso lançar mão do teorema de Pitágoras, tá? Então, a força resultante que eu tenho que calcular, eu vou ter que fazer um teorema de Pitágoras entre essas duas forças perpendiculares aí. Vamos calcular, então, a F13, essa aqui. Usando a expressão de Coulomb, então, K0, vezes a primeira carga, que é A1, veja que é 2 microcoulomb, né? A carga Q3, que é 8 microcoulomb, dividido pela distância em metros ao quadrado. Aqui já está em metros, então, né? Fica mais fácil. Resolvendo, nós temos 9 vezes 10 na menos 3 newtons. Agora vamos passar a resolver a força F23. F23, usando a expressão da lei de Coulomb, nós temos aqui o K0, temos a carga 2 em módulo, veja que ela é menos 2 microcoulomb, aqui no cálculo não vai o sinal, é só 2 microcoulomb. Ó. E o micro eu troco para 10 a menos 6, tá? Não esqueçam disso. Tá? E a carga Q3 é 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, já está em metros, então 2 ao quadrado. Fazendo a continha, isso eu tenho 36 vezes 10 a menos 3 newtons. Observem que eu calculei, então, esta força e essa força. A força resultante é esta aqui, ó, marcada em azul. Então, eu vou ter que fazer agora um teorema de Pitágoras, tá? Então, lembrando como que se calcula com o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Tá? Então, FR ao quadrado, que é esse aqui, é igual a F13 ao quadrado mais F23 ao quadrado. Tá? Substituindo os valores aqui, nós temos, então, tá? FR ao quadrado é 9 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, mais 36 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Fazendo esses quadrados aqui, nós obtivemos 81 vezes 10 na menos 6 e 1.296 vezes 10 na menos 6, né? Portanto, né? Vejam que aqui está o quadrado, eu tenho que somar esses dois e tirar a raiz. Então, somando aqui, nós temos 1.377 vezes 10 na menos 6, dentro da raiz quadrada, isso aqui vai dar, raiz quadrada de 1.377 é 37,1, e a raiz de 10 na menos 6 é 10 na menos 3. Então, eu tenho a resposta em newtons, tá? 37,1 vezes 10 na menos 3 newtons. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá? Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau.